Olá, bem-vindos todos. Vamos então conhecer o roteiro elaborado para o capítulo 2 de Pensamento e Vida, cujo título é Vontade. Lembrando que no vídeo anterior, como dissemos que faríamos, e doravante continuaremos a fazer assim, o texto original da obra Pensamento e Vida, ele vai ser enviado com antecedência, para que possa ser conhecido, refletido, e depois, ao longo do estudo, efetivamente, não propriamente dito, possamos usufruí-lo. Tá bom, gente? Vamos iniciar então. O objetivo para o roteiro Vontade é compreender o que é a vontade, identificando o seu protagonismo perante os múltiplos recursos disponibilizados pelo Criador aos seus filhos. A questão de número 1, o que é a vontade? Essa ficou fácil até de responder, viu, pessoal? O próprio Emmanuel já nos diz aqui embaixo, olha, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. Essa ficou fácil para a gente, né? Mas vamos lá. É a articulação lúcida e consciente de todos os meios disponíveis ao alcance da mente, com vistas a atribuir-lhes um fim útil. Foi pela sua vontade que Deus criou o universo. Nós temos aqui, então, como já notaram, a nota de rodapé, porque mente, segundo Emmanuel, no roteiro anterior, vocês vão lembrar, ele diz que ela é o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Vamos seguir. Vejamos Paulo de Tarso em Romanos, ele faz um convite explícito para que nos regeneremos. Apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esses mesmos instrumentos, que talvez ou muito provavelmente nem sempre os utilizamos como deveríamos, e agora eles provocaram muitas das nossas, vamos dizer assim, infelicidades, se é que a gente pode usar o termo, né? As nossas vicissitudes, elas não foram criadas por Deus para nós, fomos nós que as criamos. Aí vem Paulo de Tarso, e ninguém melhor do que ele, talvez, né? De tanto que se equivocou, mas que resolveu, então, ressurgir dos mortos, não o cadáver, mas a pessoa que deixou de viver a vida como ela deve ser vivida. Na sequência, nós temos em A Gênese, no capítulo 3, obra básica, como já sabemos, do Espiritismo, Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Ora, não seria justo, não seria de Deus que ele não nos desse as condições para que pudéssemos chegar a ele. E como já vimos, para chegar ao reino de Deus e termos essa comunhão com Deus, como o próprio Cristo, vamos lembrar aqui um passado não muito distante, ele asseverou, eu e o Pai somos um. Essa identificação plena com o Criador é a que buscamos e que é o nosso destino final. Agora, para que essa identificação plena aconteça, nós devemos fazer a nossa parte. Finalmente, nós temos aqui a beleza, não bastasse toda ela, mas particularmente essa última frase aqui da resposta. Foi pela sua vontade que Deus criou o universo. A beleza está justamente na questão de número 38, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como criou Deus o universo? E os espíritos respondem, para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese, aqui a Gênese bíblica, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Para simbolizar-nos que, sim, Deus, com todos os meios que ele tem, que são infinitos, porque Deus é Deus, ele simplesmente fez a luz. E nós estamos sendo convidados a fazer essa luz em nós brilhar. Da mesma forma, por meio do uso da nossa vontade. Vamos seguindo aqui, gente. Questão de número 2. Quais são os recursos passíveis de serem administrados pela vontade? Resposta. Aqueles que sejam de natureza íntima ou não, nos foram concedidos por Deus para que o alcancemos,
servindo a obra da criação. Em termos de nota de rodapé, nós temos que Emmanuel faz referência explícita à força do pensamento que tudo move, cria, transforma, destrói, refaz para acrisolar e sublimar. É assim, portanto, que servimos a obra da criação. No vídeo anterior, nós comentamos também os males que nos cercam, e aqui entre nós, aqueles que nós também já provocamos, né? Ou ainda poderemos vir a provocar, mesmo que inconscientemente. Mas tudo isso, o bem, especialmente o bem que já fizemos e poderemos fazer muito mais, são eles que ajudam na obra da criação. São esses males, esses bens, que juntos, quando bem compreendidos, assimilados, apreendidos, são esses que nos fazem caminhar adiante. Vamos falar um pouquinho mais desses recursos que são administrados pela vontade. Vejamos aqui Jesus, em Mateus, ele diz: ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Ora, se a erva dos campos, que aqui, a meu ver, simboliza a natureza, tudo o que existe, Deus provê aos pássaros, aos lírios do campo, tudo isso é alimentado por Deus. Tudo que existe tem uma relação explícita e implícita ao mesmo tempo, muito íntima com o Criador. Obviamente, por isso que é o Criador. Por que conosco seria diferente? O que nos falta, sim, é a fé verdadeira, aquela confiança de que temos o que precisamos, não necessariamente aquilo que queremos. Vejamos aqui em a Gênese, mais uma vez aqui, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Não se trata apenas de frases de efeito. Vamos perceber dentro da nossa condição ainda inferior, né? Não conseguimos também, como dito no vídeo anterior, não conhecemos Deus ainda, mas sabemos que Ele está presente em tudo. Basta ver que as coisas não acontecem por acaso, muito embora nós as rotulemos dessa maneira. Tudo existe para um propósito maior, que é que nós cresçamos, nós evoluamos. E Deus está sempre por trás disso, à frente dos lados também. Por fim, aqui em O Livro dos Médiuns, com relação a esse atendimento de Deus para com nossas necessidades, não apenas nossos desejos, né? Diz o seguinte: pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. O Livro dos Médiuns, mais uma obra básica do Espiritismo. Aqui, evidentemente, fala-se da mediunidade. A mediunidade muitas vezes pode ser questionada, mas como pessoas de má índole, pessoas que não sabem fazer bom uso dessa habilidade, que é orgânica, como pode justificar isso? Que Deus é esse que permite que pessoas manipulem outras através da mediunidade? Eu pergunto, há outras tantas formas de manipulação? Não precisa ser apenas mediunidade. Há pessoas de inteligência elevada, de conhecimento técnico até muito alto, e que fazem mau uso. Vale, portanto, a reflexão. Não é só a mediunidade que é um recurso. Há muitos recursos que nos são concedidos para aprendermos a utilizá-los. Isso é que vale. Vamos seguindo aqui, gente. Dentre esses recursos, já na questão 3, portanto, há os que devam merecer maior atenção de nossa parte? E a resposta: todos constituem um conjunto único, destinado à elevação do espírito. Esse é sempre o propósito, elevação do espírito, nosso progresso. Contanto que devidamente compreendidos e bem utilizados. Afinal, se tudo que vem de Deus é bom, nenhum desses recursos é dispensável. Deus sabe exatamente do que precisamos. Então, não nos preocupemos. Agora, procuremos sim utilizar, perceber e utilizar esses recursos, porque nós precisamos deles. Se não precisássemos, talvez não os tivéssemos, ou pelo menos não tão enfaticamente. A nota de rodapé aqui Emmanuel ergue-se a mente na terra para Deus, sob a égide, sob o amparo do Cristo, afeição no diamante bruto,
que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário. Quer dizer, em O Espelho da Vida, no texto anterior, no capítulo 1, nós vimos a nossa evolução. Como que acontece? Nós já temos toda aquela centelha divina conosco, temos todas as faculdades, as condições que necessitamos para o nosso progresso e alcançarmos o fim de cada um. Porém, isso tem que ser trabalhado. Ele faz analogia com um diamante bruto, que tem que ser trabalhado, né, pela orientação do lapidário, aquele mesmo que dá o polimento na pedra preciosa e tal. Então, esse nosso dia a dia, as tribulações, até os momentos felizes também, porque não dizer assim, tudo isso são aprendizados que precisamos. E vem Paulo de Tarso mais uma vez, em Carta aos Filipenses, em que ele diz o seguinte: e é isto que eu peço, que vosso amor cresça cada vez mais, em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poderdes discernir o que mais convém. Olha, esse conjunto de recursos, especialmente o amor, que é a centelha divina que temos em nós, como comentado no vídeo anterior também, é aquela vídeo anterior que eu me refiro aqui ao capítulo 1, né, gente? Essa centelha divina, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser alimentada e bem utilizada para que isso aconteça. Ele diz o seguinte: é necessário, portanto, conhecimento e sensibilidade para que possamos, então, fazer um discernimento, isto é, uma compreensão, uma distinção do mal e do bem, o que é certo e o que é errado. A consciência nos dita o caminho, a regra a seguir. Porém, nem sempre a nossa inteligência, em função de ser mal utilizada eventualmente, ela nos leva para o melhor caminho. E só vai ser observado melhor depois, com as consequências. Tá? Então, Paulo de Tarso convida-nos a que aquele recurso maior que nós temos, que é o amor, a centelha divina, que ela cresça, que ele cresça cada vez mais, mas tem que haver conhecimento e sensibilidade. Sem isso, não haverá um alimento que o faça crescer, esse amor que nós temos. Em O Livro dos Espíritos, nós temos que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. É claro, nós temos todas as faculdades, as possibilidades conosco, mas os recursos, eles nos são outorgados à medida em que nós efetivamente precisamos e teremos oportunidades que sejam usados. Não haveria sentido Deus nos dar algo que não precisemos naquele momento ou que ainda não saibamos usar, porque provavelmente das duas uma, ou erraríamos na forma de utilização ou não saberíamos como fazê-lo. E finalmente Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, que relata ou nos alerta para dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica, no sentido de que a letra por si só, muitas vezes, o próprio conhecimento bíblico, vamos chamar assim, né? A leitura por si só, ela pode matar. Claro que aqui é uma simbologia, é uma figura de imagem, né? É uma metáfora. Ela não mata, mas ela faz com que nós interpretemos de forma equivocada a nosso juízo ou a nosso favor, depende como percebamos. Mas o espírito, sim, aquilo que é de sensibilidade do sentimento, esse vivifica. Por isso, voltando aqui em cima, Paulo de Tarso nos convida ao conhecimento, sim, a letra ajuda, mas o conhecimento também, como já dito, da vida como um todo, não só de textos, mas da vida, o que ela nos oferece, as experiências que vivemos constantemente e outras que estamos por viver. Tudo isso são conhecimentos. E sensibilidade. Tenhamos tato, tenhamos sensibilidade para perceber a utilidade daquilo que está acontecendo conosco. Questão de número 4. Quais são as consequências da ação da vontade nas vidas sucessivas do espírito, em se considerando as diversas relações interpessoais inerentes a cada uma delas? Quer dizer, então nós vivemos em coletividade. Sempre estamos com alguém ao nosso lado, seja a nossa família consanguínea, sejam parentes mais ou menos próximos, e amigos, colegas de trabalho, assim por diante. Como é que essa vontade de cada um pode interferir nas vidas sucessivas? Resposta: se de um, isto é, se a vontade é de um só, significa avanço individual que repercute no coletivo. Quer dizer, então nós vimos que a vontade é a gerência voltada para o bom uso dos recursos. Então isso aí faz com que o avanço individual aconteça. E naturalmente, como vivemos em comunidade e influenciamos-nos uns aos outros, então isso repercute
no sentido de ser boa inspiração, uma boa referência. Se de origem diversificada, quer dizer, se vier de grupos ou de outra pessoa que não apenas esse um, porém igualmente agradável aos olhos e ouvidos do coração, a sensibilidade, lembram? Transparece aprendizado útil ao adiantamento dos interessados em aplicá-lo. Apenas pode ser um aprendizado, não necessariamente aquilo vai ser aprendido ainda. Cada um tem seu tempo, gente. Cada um tem seu momento de aprender, sua condição de aprender, mas todos aprendemos. Vamos respeitar, então, né? Assim como esperamos que respeitemos as nossas limitações. Em ambas as situações, contudo, a reflexão e a disciplina afiguram elementos fundamentais à aferição dos passos que levam ao Criador. Vamos aqui ver sobre as notas de rodapé, deixa apenas uma, tá, gente? De número 5, assinalamos todos nós, em O Espelho da Vida, Emmanuel nos lembra sobre isso, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então vamos observar isso. Nem sempre a nossa boa vontade e vice-versa, né, vão realmente chegar ao coração. Há limitações que devemos sempre aprender a respeitar, né? Paulo de Tarso, carta aos Filipenses. E quer, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós sabemos que Paulo de Tarso foi um dos mais atuantes seguidores do Cristo, muito embora não tenha convivido com Cristo, pessoalmente falando. Mas ele entendeu a proposta cristã e então partiu para a linha de frente da divulgação do Evangelho. E isso aí incomodou muita gente, muitos poderosos da época, enfim. E aí ele vem dizer que ele estava preso, as coisas, foi açoitado, foi apedrejado e tudo mais, mas isso aí ele diz, contribuiu para o progresso do Evangelho. Então, quer dizer, ele, querendo ou não, avançou como indivíduo, né, e repercutiu num coletivo, coletivo mesmo, não só aqueles que afinizavam com as suas ideias, com a sua proposta, que nada mais era do que o Cristo trouxe, que é a Boa Nova, como também incomodou muita gente e outros simpatizaram bastante, enfim. E nós temos aqui Jesus. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. O que Paulo fazia, assim como outros tantos fizeram, né? Colocava a semente. Lembram da parábola do semeador? E saiu o semeador a semear. Claro, falava-se de Deus, né? A letra do Evangelho fala de Deus, que saía a semear. E nem todos colhiam a semente. Algumas queimaram ao sol, outras simplesmente foram ignoradas, outras comidas pelos pássaros, né? Mas aqueles realmente que a compreenderam e que a cultivaram, o rendimento foi de 100 por 1 e assim por diante, né? Então saibamos identificar a semente e cuidar delas, né? Ou as sementes. Finalmente, Paulo de Tarso, mais uma vez, convida-nos ao exame de nós mesmos, né? Conhecermos a nós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, ou se é uma fé vazia. Lembrando que fé é confiança, não é só crer, é confiar também. Provai-vos a vós mesmos. Aqui não se trata de uma cobrança, assim, mas de vigilância. Vamos ficar atentos. Nossa fé ainda é vacilante, não é maior que um grão de mostarda, como asseverou Cristo, né? Não pode mover montanhas ainda, mas é o suficiente para que ela possa ser desenvolvida. Questão de número 5. As vontades equivocadas, decorrentes de flagrantes desequilíbrios, porque a vontade é gerência esclarecida, mas também pode haver aquela gerência equivocada, né? Pode interferir na nossa a ponto de induzir-nos ao erro? Resposta. Isso não só é possível, como acontece rotineiramente. Todavia, a decisão acerca do uso que daremos aos atributos morais e intelectuais em nós porventura já identificados e parcialmente desenvolvidos, será sempre nossa. Na nota de rodapé, em O Espelho da Vida, diz aqui, Emmanuel comenta sobre a influência que exercemos uns sobre os outros. Só para lembrarmos, conforme combinado ali nos 2 primeiros vídeos da série, introdução 1 e 2. Jesus, certa feita, ele foi, como sempre, né, orientando, ele disse o seguinte: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, porque tinham conhecimento da letra. Mas não façais conforme as suas obras, porque o Espírito não estava em dia.
porque dizem e não praticam. Conhecem muito, grande inteligência, quem sabe, mas em termos de prática, que é o que importa, as obras importam, mas as obras advêm do pensamento, que por sua vez advém dos sentimentos, que é o coração. Lembramos disso? Vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Por isso que nós somos experimentados por Deus. Não se trata de um jogo de Deus, mas trata-se de um ato de benevolência para conosco, de bondade, para que nós possamos ter as condições de aprender. É como se fossem exercícios, lições de casa. Sem as lições de casa, sem os exercícios, sem o aprimoramento continuado, nós não aprenderíamos quase nada. Como acontece na escola, e bem guardadas as proporções, na escola da vida, nós somos convidados a lições diferenciadas ou repetidas costumeiramente. Aquelas que não aprendemos ainda, temos que repeti-las. Outras que já aprendemos, para aprender mais coisas. Então, essa é a proposta. No momento em que vem a pessoa, o fato, nos convencer de algo diferente da realidade, somos nós que devemos fazer esse juízo de valor. E Jesus, em Mateus 24, ele diz o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Vamos aqui ter os falsos profetas, não apenas pessoas que lidam com a religião. Profecia é a revelação. Então, tudo aquilo que nos é revelado, que nos é dito, que chega ao nosso conhecimento, pode ser uma profecia, né? É importante saber o seguinte: as pessoas, algumas têm muitas habilidades de sedução, outras nem tanto, mas o que importa, como foi dito, é o exercício constante da vigilância, da reflexão, da disciplina íntima, para que possamos não nos permitir ser seduzidos e seguirmos o nosso caminho da melhor forma possível. Questão número 6. Se fomos todos criados simples e ignorantes, não teriam sido algumas das faltas que cometemos no pretérito, seja nesta ou em outra existência, tá, gente? E que hoje expiamos, ações meramente instintivas. Lembra? Instinto, ele não tem uma inteligência ali, é simplesmente um ato que acontece, né? Dissociadas, portanto, da nossa vontade, porque a vontade, para acontecer, ela tem que ter uma inteligência, uma mente comandando o processo, não é verdade? Resposta: Deus é justo, em O Livro dos Espíritos, questão 583A. Enquanto carece o homem das condições mínimas necessárias a que possa discernir, é a providência divina quem o conduz, tal qual, e guardadas as proporções, pai e mãe, com seus filhos ainda em tenra idade, muito pequenininhos. Somos nós, pais e mães, que pegam na mão da criança e levam para lá, levam para cá, que orientam, acompanham, até que em determinado momento, vamos dizer assim, essas crianças tornam-se jovens, adultos e naturalmente acabam seguindo o seu caminho, como aconteceu conosco. A nota de rodapé número 9, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, além do círculo de trabalho em que estagia, conforme dito por Emmanuel em Espelho da Vida. Jesus, em Mateus 6, 27. Qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Uma medida ali, vamos dizer, aumentar a sua estatura, enfim, né? O que acontece, gente, é que nós não somos assim tão donos de nós mesmos. Nós temos sim nossa liberdade de ação, mas somos criaturas sempre tuteladas pelo seu Criador. Temos a liberdade de ir e vir, de pensar, enfim, de errar, inclusive, mas a nossa tutela é continuada. Mas dependemos de Deus para tudo. Vejamos que o próprio Cristo chegou aqui dizendo que, olha, eu só vim trazer o que o meu Pai pediu que eu fizesse. Não se trata de uma escravidão, é claro, nem de uma dependência explícita, mas é de uma dependência amorosa, porque ele sempre quer o bem para nós, quer sempre que sejamos bem-sucedidos. Por isso que não nos deixa ao acaso, largados, como poderíamos dizer. É uma tutela carinhosa, sempre presente, ao mesmo tempo que nos dá espaço para aprendermos por nossos erros, nossos acertos.
Em O Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta feita por Kardec, claro. Né? Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta dos espíritos. Deus lhe supra a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Então, nós vemos a afinidade explícita que há entre a doutrina espírita e o que nos trouxe Jesus e a lei de Deus. Questão do número 7. Por que este tema é importante? Diante da imutabilidade e justeza da lei, o emprego da vontade permanecerá como fator determinante da natureza do caminho a ser percorrido até o reino de Deus. Podemos seguir sobre pedras, escorregando o tempo todo, caindo para depois levantar, ou seguir um caminho um pouco menos tortuoso, menos difícil. A nota de rodapé nos remete simplesmente ao mundo das imagens que projetamos e recebemos, né? Que é onde nós respiramos. A questão da sintonia. Essas imagens podem ser boas, como podem não ser também. É a analogia que eu fiz agora com o caminho de pedras e o caminho menos tortuoso, menos difícil de ser perseguido. Jesus disse-nos: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aquele que emprega a sua vontade, ou melhor, não o faz, ou faz de forma equivocada, ou simplesmente não o faz, porque é uma gerência dos nossos recursos, a pessoa que está morta para a vida, essa simplesmente não está seguindo a orientação, a dica que Jesus nos deixou, muito menos seguindo seus exemplos, claro. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos o texto seguinte: para fazer-se o bem, mister é necessário sempre que se torne a ação da vontade. A vontade tem que estar sempre presente para que façamos o bem. É assim mesmo, né? Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Olha, eu não fiz mal hoje, então eu estou bem. Não, não é bem assim. Não fazer o bem também é um mal. Se você tem os recursos, tem as condições e você não o faz, é uma opção sua, livre-arbítrio. Mas por que você não faz? E finalmente aqui em O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura, nós temos que Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo. Deus é imparcial, ama seus filhos todos de igual forma, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e o que muito depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. Nós vimos a velocidade, o ritmo do progresso é absolutamente proporcional ao esforço realizado. Como conclusão, nós deixamos aqui para todos pensarmos a respeito. A vontade está longe de ser apenas sinônimo de desejo, dada a incontestável relevância da boa utilização dos muitos meios que nos facultam progresso. Vou deixar com vocês, ao final, o título Antipaixões, de Joana de Ângeles, para que possamos, então, completar o estudo aqui do capítulo 2. Tá bom, gente? A gente se vê em breve. Um abraço, fiquem todos com Deus.